Olá, gente boa, queridos amigos internautas, saudações fraternais. Estou aqui mais uma vez, dando largas, ou dando corda, à minha indignação. Né? Como eu disse no vídeo anterior, eu acabo de chegar da feira, né, em tempos de isolamento social, e constatei que as pessoas não estão levando nada disso muito a sério. Elas continuam se agarrando, se esfregando, se abraçando, se beijando, se fungando, se cafungando, como se nada estivesse acontecendo. Embora, como eu disse no vídeo anterior, o estoque de sangue nos bancos de sangue já está baixo, bastante baixo. E a perspectiva é que com o aumento de doentes infectados pela pandemia e também por outras doenças, esse estoque de sangue venha a acabar. E a consequência óbvia, um determinado número de pessoas, de enfermos, vão morrer por falta de transfusão de sangue. Esse é um dos aspectos do problema, que envolve a transmissão do vírus pelos vetores que não apresentam sintomas. E que por não apresentarem sintomas, em tempos de isolamento, mesmo em tempo de isolamento, andam aí pelas praças, pelas ruas, pelas feiras, infectando o grupo de risco. Seja as pessoas vulneráveis, os idosos, as crianças, e expondo essa parcela da população à internação e à morte. Isso me sugeriu, essa situação sugeriu-me uma série de reflexões que eu pretendo partilhar com vocês neste vídeo. Eu me eu gostaria, aliás, de ter... Primeira delas é que eu gostaria de ter iniciado esse vídeo à moda luterana. Eu não sou luterano. Pelo contrário, eu sou um grande crítico de Martinho Lutero, do sistema inventado pelo Martinho Lutero, que é o protestantismo. Eu sou ex-protestante. Tá? E um dos adversários confessos, um dos críticos dessa nova versão do cristianismo. No entanto, sou um apreciador da linguagem despudorada, segundo os calvinistas e segundo os neocatólicos calvinizados, a linguagem despudorada do Martinho Lutero. E por uma simples questão, pela simples questão de que a linguagem despudorada ou imoral do Martinho Lutero era corrente na Idade Média. E esteve em uso na Itália por grandes pregadores franciscanos, dominicanos, até praticamente o século XVII, durante o século XVI e todo o século XVII, né, para impressionar o público, as pessoas que iam assistir o sermão. Os padres, os clérigos costumavam a empregar uma linguagem bastante forte, recorrendo inclusive a palavrões ou a palavras de baixo calão. O Lutero não é, dentro dessa cultura medieval, dessa tradição anterior à chamada Contra-Reforma, que não foi Contra-Reforma nenhuma, foi uma assimilação de princípios protestantes, era comum esse tipo de procedimento. Então eu gostaria de iniciar este vídeo exatamente como os pregadores romanos da Idade Média, ou como Martinho Lutero, quer dizer, recorrendo a palavrões, xingando. Agora, se eu falo filhos da... eu tenho esse vídeo censurado, porque algumas pessoas vão ficar, vão se sentir melindradas com as palavras que eu emprego, que eu empregaria. Elas vão se sentir melindradas, vão se sentir agredidas, elas vão ficar chocadas com o meu linguajar sujo, imoral. E são essas mesmas pessoas
que desrespeitam o isolamento social e parte delas que defendem a pena capital, a tortura e outras práticas com as quais nós não nos deparamos no Evangelho de Cristo. Então é engraçado, essas pessoas elas se chocam com palavras, mas elas não se chocam com ações, com obras. Elas mesmas, que deveriam ser, se elas são católicas ou espíritas, elas deviam ser zelosas praticantes de boas obras. Então elas praticam obras más, elas apoiam a tortura, elas apoiam a pena de morte, elas zombam de um isolamento social, elas se solidarizam com mensagens machistas, adultistas, apoiam as violações aos direitos do trabalhador, que são sagrados. A igreja romana, o cristianismo antigo tem uma doutrina social, normativa. Essas pessoas ignoram tudo isso, praticam obras más, não vivem a sua fé, traem diariamente o evangelho. Mas você fala um palavrão, aí elas ficam indignadas. Elas ficam indignadas com palavras, mas com as suas próprias obras más, elas não mostram indignação alguma. Jesus nos ordenou a amar o próximo, a respeitar a vida, a respeitar a dignidade humana, a cuidar do nosso semelhante. Jesus determinou que fôssemos solidários, que fôssemos sensíveis, que fôssemos fraternos, que assumíssemos a alteridade, a empatia. E nós pisamos no seu evangelho diariamente, assumindo valores que não são os valores desse evangelho. Não preciso nem falar em Jesus Cristo. São Francisco de Assis vomitaria nesses falsos cristãos, nesses neocatólicos. Tá? E, no entanto, é isso que nós vemos, indignação com palavrões. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando do palavrão, eu falo alguns palavrões, xingando essas pessoas. Eu não posso fazer isso, né? Mas eu posso dizer, raça de víboras, fariseus hipócritas, são isso que vocês, que expõem a vida do seu próximo, é isso que vocês, que não se preocupam com os idosos, que não se preocupam com as pessoas que têm alguma doença, é isso que vocês são. Vocês não passam disso. Vocês são uma raça de víboras, fariseus hipócritas. É assim que Jesus Cristo definiu vocês, traidores do mandamento do amor, demagogos religiosos. Quero rapidamente mencionar nesse vídeo, né, a atitude daquele homem que lá no Uruguai, na cidade de Rivera, que após ter paquerado a enfermeira que dele cuidava e ter recebido um não, ele tossiu na cara da moça com o objetivo de infectá-la. Ele era um pastor protestante, um desses salvos, eu bem os conheço porque sou ex-protestante, desses predestinados, dessa gente humilde que anda por aí. Era um desses pastores. Lá na Coreia do Sul, a mesma coisa. Foi durante um culto religioso, assistido por centenas de fanáticos, que se disseminou no país a epidemia do coronavírus. Na França, a mesma coisa. Também foram fiéis e pastores protestantes durante um culto que disseminaram o coronavírus. E aqui, no Brasil, temos o Malafaia, chefe dos quadrilheiros, parasita, vagabundo, charlatão, clamando contra o isolamento social. E em nome de uma confiança abusiva no poder de Deus e crença em milagres, estimulando as pessoas para saírem para a rua e assim contaminarem as outras. Defino-os como apóstolos do ódio. Além de serem levianos e irresponsáveis, são apóstolos
do ódio. Ensinam às pessoas uma falsa confiança no poder de Deus ou no poder de Cristo. Porque a primeira coisa que os cristãos e as pessoas deviam é fazer a sua parte. Fazer tudo o que é necessário para evitar o contágio. E, portanto, permanecer nas suas casas. Para depois falar em milagres. Propor milagres. O mínimo que se espera dessa gente é que antes de falar em milagres, em sinais e em prodígios, que elas fizessem a sua parte. Que é a profilaxia, tentando evitar o contágio. Agora, se Jesus, depois que elas fizeram uma parte dela, vai fazer ou não milagre, isso não me interessa. Eu sou sensacionista, é a minha opção. Tá? O que eu quero dizer é isso. Tá? E por fim, mandar uma mensagem, tá? Para esses protestantes enrustidos, adeptos da renovação carismática, que foram lá apoiar esse presidente irresponsável, esse tirano, esse leviano, apoiar esse cidadão, apoiar esse homem nefasto. Tá? Tem mesmo que pertencer a um movimento essencial, cujo espírito, o ethos, é essencialmente protestante. E que foi criado lá nos Estados Unidos com o objetivo de sabotar a Igreja Romana. Já numa fase de decadência, mas de sabotar a Igreja Romana, de protestantizá-la ainda mais. Implica isso a negação das obras no processo de salvação. A negação do amor, a negação das obras. Isso é incompatível com o espírito do catolicismo. Tá? Espera-se dos católicos, dos apostólicos romanos, dos auto-anglicanos, dos ortodoxos, que sejam zelosos praticantes de boas obras. Preocupados em tudo e, acima de tudo, em beneficiar os seus semelhantes, em cuidar dos outros, em viver o mandamento do amor, em viver o sermão do monte, em viver as bem-aventuranças. Não é isto que estamos testemunhando hoje, no Brasil de hoje. O que nós estamos testemunhando hoje é uma cruzada de ódio, uma cruzada de ódio e de ideologia irresponsável até a loucura. E isso está subvertendo os fundamentos da consciência cristã, da consciência católica. E na medida que os espíritas também assumem uma ética, aliás, uma ética muito próxima do evangelho, uma subversão da consciência espírita, da própria consciência humana. Tá? Os católicos, os budistas, os espíritas deviam ser os primeiros a se desvincular de tudo isso. Porque isso é uma autêntica vergonha.